Bom, então, quando nós estamos falando sobre Deus, quando nós estamos falando sobre Jesus, nós sentimos que alguma coisa de diferente acontece naquele ambiente. As energias benéficas, elaboradas pelos nossos próprios pensamentos, pensamentos positivos, de amor e de fraternidade, fazem com que nós, aos poucos, vamos sentindo todas as benesses que o Pai Celestial dirige a todos nós. Mas também existe um mistério, porque todos nós gostaríamos de conhecermos mais a Deus, o Pai Celestial. Todos nós gostaríamos de conhecermos mais a Jesus, o nosso Divino Mestre e Senhor. Mas por mais que nós estejamos tentando ampliarmos esses conhecimentos, parece que sempre nos foge algumas coisas que às vezes, ao invés de solucionarem as dúvidas, parece que despertam novas dúvidas. E como espíritos, no estágio em que nós nos encontramos, percebemos que essas dúvidas são bem maiores do que as conclusões que nós chegamos. E isso, de uma certa maneira, nos fascina. Porque essa figura admirável de nosso Senhor Jesus Cristo, representante do Pai Celestial entre nós, espíritos sofredores, permitindo-nos uma melhoria, permitindo-nos um avanço em mudanças íntimas que nós faremos, na expectativa pura e simplesmente de sermos agradáveis a Deus, na expectativa pura e simplesmente de saciarmos as nossas curiosidades e oferecer-nos uma esperança de que um dia nós também realizaremos tudo quanto Jesus realizou. As suas palavras proféticas diziam que nós faríamos tudo o que ele fazia e mais. Não é que nós faríamos mais do que ele, mas faríamos mais do que aquilo que ele apresentou-nos quando esteve fisicamente conosco. E ele também nos orienta que eu realizo porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. 5 e 6. Mas a clareza de que Jesus nos diz que não é Deus, para nós, eu acredito ser o suficiente para acreditarmos. Mas se nós podemos fazer coisas que ele fez, também nós temos dúvidas. Mas compreendemos também que o Jesus que nós amamos, que nós o conhecemos, que esteve fisicamente conosco aqui na matéria física, não é o mesmo Jesus Cristo. Ora, existem duas pessoas, Jesus e o Cristo? Sim, existem duas pessoas. Porque Jesus dá-nos a entendermos que, através das suas atividades, do seu amor, da sua bondade, do seu ministério realizado durante 36 meses ou 3 anos, que é aquilo que nós temos de conhecimento até o presente momento, é aquele Jesus, filho de Maria e filho de José, que esteve fisicamente conosco para ensinar-nos o caminho do amor, da bondade. Mas o Cristo, quando nós falamos no Cristo, nós não estávamos falando naquele Jesus galileu, naquele Jesus que nasceu no estado de Israel, mas sim no Cristo universal. E tem diferença? Claro que tem, porque um ser, digamos que seja totalmente regional, e o outro ser totalmente universalizado. E assim, dessa maneira, nós compreenderemos que o Jesus cósmico, que não é o Jesus que nós conhecemos, mas sim o Cristo. Por falar nisso, vocês sabem o que significa a palavra Cristo?
Aquelas iniciais que tem na cruz, mas o Cristo que nós falamos, a palavra Cristo significa ungido. Ungido. E a palavra Messias significa enviado. Então, Jesus é o enviado de Deus para o povo judeu. Mas que eles não acreditavam. E o Jesus Cristo ungido é o ser que tem, além da autoridade no nosso planeta, mais autoridade em outros planetas diferentes. Consta estudo de alguns pesquisadores que oferece-nos o esclarecimento de que Jesus, além de ser o engenheiro arquiteto do planeta Terra, de ser o guia espiritual de toda a humanidade, modelo e guia espiritual da humanidade, ele também é assim em mais 4 planetas. E um desses planetas, hoje, está no estágio que nós tivemos da época da elaboração do planeta Terra, ou seja, teríamos que voltar a 5 bilhões de anos atrás para que aquele estágio que nós tivemos o planeta em elaboração, para compararmos com esse planeta que continua sendo em elaboração, estando em elaboração, para que nós fizéssemos uma analogia, uma comparação de que a Terra passou por isso há 4,5 ou a 5 bilhões de anos. E algum desses planetas está passando por aquela fase construtiva de elaboração do planeta. E se nós observarmos, nós perceberemos que a influência de Jesus perante o seio da humanidade, evidentemente que somente os cristãos o seguem, mas também compreendemos que aqueles que não são cristãos também o admiram. Da mesma forma que nós percebemos que a Igreja Católica estuda a doutrina espírita, que os irmãos pastores evangélicos também estudam a doutrina espírita, porque a admiram, mas de acordo com os seus interesses, não pode fazer lá aquilo que nós fazemos aqui. Ou seja, uma explicação clara para todas as pessoas, não somente para os iniciados, mas para todos aqueles que buscam a casa espírita. Todos eles passam a ter conhecimento de tudo quanto os dirigentes possuem de conhecimento. Então não existe pessoas privilegiadas que são portadores de conhecimentos que as pessoas assistidas também não são. Porque a doutrina espírita está ao alcance de todos. E todas as pessoas podem buscar esse conhecimento, que terá os conhecimentos. Então, dessa maneira, dizia-se: onde estaria Jesus dos 12 aos 30? É um mistério que também nos fascina. Outros pesquisadores compreendem que determinadas religiões do passado, 9 e 10, que iniciou-se antes de Jesus, traziam com eles ensinamentos profundos de cristianismo e que as pessoas da época não compreendiam, mas que os estudiosos de hoje tentam compreender. Assim, desta maneira, percebemos com clareza que existem duas pessoas: Jesus e o Cristo. Mas, da mesma forma que Jesus fala: eu estou no Pai e o Pai está em mim, Jesus está no Cristo e o Cristo está nele. Mas que existe uma pequena diferença de autoridade. Porque muito antes que Jesus retornasse, que Jesus viesse ao plano físico da terra, já havia elaborações de profetas, de pessoas que estariam sendo preparadas com o decorrer do tempo, para que Jesus tivesse condições de sedimentar aqui entre nós os seus ensinamentos.
Eu estou sendo claro? Desta forma, o Mestre amado preparava-nos para recebê-lo. E então, numa época onde houve grandes revelações para as pessoas que viveram nessa época, tivemos na Grécia um grande pensador chamado Sócrates, e que o Sócrates é um dos precursores do cristianismo. Porque tudo quanto foi ensinado através da sua filosofia, Jesus não quebrou-as, deu-lhe prosseguimento, acrescentou-lhe muitas coisas, mas existia uma base de preparação para que as pessoas pudessem, num futuro não muito distante, não estranharem aquilo que estava acontecendo. E muito antes que Jesus estivesse conosco fisicamente, uns 300 anos antes, havia uma religião lá na Palestina, havia uma religião que as pessoas chamavam de essênios. Como viviam os essênios? Ora, os essênios não se alimentavam de carne, os essênios se alimentavam de frutas, de mel silvestre, de legumes e verduras, hortaliças. E que quando os pesquisadores conseguiram fazer um estudo sobre os essênios, perceberam uma semelhança muito grande 11 e 12. dos evangelhos de Marcos, dos evangelhos de Lucas e dos evangelhos de João. Os essênios viviam numa região próxima do Mar Morto, próximo de Jericó, e às vezes habitavam algumas cavernas. E foi justamente nestas cavernas que eles deixaram documentos preciosíssimos que as pessoas estão estudando e percebendo ou compreendendo que os evangelistas, os apóstolos que escreveram sobre o Evangelho, plagiaram os ensinamentos dos essênios. É bem verdade que as pessoas dizem que Jesus viveu entre eles nessa fase dos 12 aos 30. Mas evidentemente que não se encontrava ali entre eles algum, nenhum sacerdote deles que pudesse oferecer a Jesus um ensinamento, mas sim que se houver um professor, se houver alguém para oferecer uma instrução, esse instrutor seria Jesus. Então, alguém pensa que os evangelizadores plagiaram os essênios. E os essênios viveram praticamente 300 anos antes de Jesus, mais que Isaías, que viveu 600 anos antes, deixou escrito em manuscritos, escrito em couro, anotações especiais e esclarecedoras, mostrando como vivia, como que era o hábito daquele povo. E um certo dia, no ano de 1946 para 1947, um jovem pastor atira uma pedra para dentro de uma caverna. E essa pedra, quando cai dentro da caverna, ela bate numa urna de barro. E era justamente nessa urna de barro em que se encontravam determinados documentos. E as pessoas não deram muito valor, mas alguém que compreendeu que aquilo estava escrito num grego antigo, começou a valorizar. Um sapateiro havia comprado aquelas tiras de couro para poder reformar os calçados, mas que vendeu as tiras de couro por $250 mil. Porque alguém compreendeu que ali havia conhecimentos preciosos para a humanidade. Embora muitos desses documentos tenham se perdido, porque aqueles pastores, quando sentiam frio, porque vocês sabem que no deserto as noites são frias, o dia é extremamente quente e as noites bem frias. Quando eles pernoitavam naquelas cavernas, e utilizando aqueles
aquelas tiras de couro, eles colocavam fogo nelas para se aquecerem. Mas os ensinamentos de Isaías estavam quase que intactos, perfeitos. Vocês já ouviram falar no profeta Isaías, não é? O profeta Isaías é aquele que Jesus menciona no Evangelho segundo o Espiritismo, quando tem um capítulo de que não coloqueis a lâmpada sob o alqueire. E os apóstolos lhe perguntam: mestre, por que vos falais por parábolas? Porque a vós vos foi dado compreender, mas a eles não. Têm ouvidos de ouvir, mas não ouvem e nem compreendem. Olha. Tem olhos para verem, não veem e também não entendem. Se cumpre neles as profecias de Isaías. Do alqueire. Alqueire é uma peça que eles designavam na época, é como se fosse uma cama, uma mesa. Você acende uma luz, uma candeia, ao invés de colocar ela no candeeiro, você coloca no candeeiro para que fique bem alto e ilumine toda a sala. Mas você não vai colocar ela por baixo de uma bacia, você não vai colocar ela por baixo da cama ou algum local para que abafe a sua luz. E a doutrina espírita não faz isso. Porque todos esses conhecimentos que nós possuímos e que nós buscamos, todos vocês têm um alcance deles, não existe segredo para ninguém. E assim, Isaías é esse profeta que se referia a Jesus, quando fala: não coloqueis a lâmpada sobre o alqueire. Porque se alguém vai acender uma lâmpada, não é para que ela seja abafada na sua luz, mas sim para que ela fique num lugar bem alto e que desta forma ela possa iluminar toda a casa, que todos que chegam percebam essa luz. Mas os judeus, a Igreja Católica, fizeram uma abafa nesses documentos, e que eles aos poucos vêm sendo revelados para as pessoas. E outros pesquisadores têm lido, têm refletido, têm escrito alguns artigos, porque eles se sentiram abalados na infraestrutura religiosa que eles professam. Então Jesus, o Cristo cósmico, não só dirige o nosso planeta, mas outros 4 a mais, e que também, certamente nesses planetas, ele vai colocando, pontilhando de luz, os locais adequados, onde eles acham que as pessoas possam perceber-lhes a verdade, a integridade dos seus ensinamentos. Ora, inúmeros pontos de luz na Índia, no Nepal, na China e também no Oriente Médio, local em que nós temos conhecimento de que havia uma grande quantidade de profetas. Esses profetas nada mais faziam do que revelar aquela inspiração divina originada de Nosso Senhor Jesus Cristo, para que eles sentissem e fizessem as suas profecias, preparando a humanidade para a chegada do Cristo. 15 e 16. E assim aconteceu. Com a chegada do Cristo, oferecendo-nos os conhecimentos que nós apreciamos. Tentamos de alguma maneira seguir-lhes os ensinamentos. Puxa vida, mas já fazem 2000 anos e nós não fizemos as lições que a cartilha do cristianismo oferece-nos. Ora, as nossas imperfeições são vastíssimas. E desta maneira, temos dificuldade de colocarmos em prática tudo quanto teoricamente nós já conhecemos. Mas que aos poucos nós fôramos preparados para recebê-lo e receber-lhe
a verdade. Essa verdade que nos fascina, essa verdade que nós adquirimos uma energia diferente quando nós nos enveredamos na busca desses conhecimentos. Quando nós começamos a lermos sobre Jesus, parece que mesmo que a literatura não esteja bem atraente, parece que surge uma energia, um entendimento que faz com que aquela leitura que não estava atraente se torne atraente. E essa busca constante que nós temos para conhecer Jesus, conhecermos os mistérios, compreendermos e diferenciarmos o Jesus humano e o Jesus Cristo da esfera crística universal. A sua autoridade não é apenas no nosso planeta. A bem da verdade é que nosso planeta, a verdade sobre Jesus, os ensinamentos sobre Jesus são divididos com outros irmãos, como Buda, como Maomé, como Confúcio e outros grandes pensadores, Forri, e outros grandes pensadores do passado. Mas quando nós falamos no Cristo cósmico, nós nos lembramos que todos esses mensageiros foram enviados pelo nosso Senhor Jesus Cristo 17, conforme nós avançávamos no entendimento, conforme nós avançávamos no progresso. E todos aqueles que aqui se encontravam antes, todos aqueles que aqui estavam, como os essênios, que foi uma religião que desapareceu 150 anos, aproximadamente 150 anos depois de Jesus, eles desapareceram, os seus ensinamentos. Eles não seguiam as orientações dos fariseus, dos saduceus, e nem gostavam de frequentar muito o templo em Jerusalém. Eles não gostavam de frequentar o templo em Jerusalém, porque não se davam com aquela ostentação que os fariseus, que dominavam o templo, utilizavam para se aparecerem. Eles eram extremamente fraternos, dividiam os seus alimentos. Eles dividiam os seus alimentos. Ninguém ficava sem trabalhar. Vamos supor, se alimentando às custas de outros. Todos se preparavam e se auxiliavam mutuamente, não somente para pernoitarem, para dormirem, como também na elaboração de medicamentos, utilizando ervas para esses medicamentos, que assistiam às enfermidades de todas as pessoas naquela época. E assim, nós também, sem nenhuma presunção, necessitamos procurarmos compreendermos mais ainda nosso Senhor Jesus Cristo. Nós poderíamos dizer que nós não temos fontes de estudos confiáveis para tudo isso, mas certamente que seremos direcionados até essas fontes e utilizaremos estes conhecimentos para fazermos uma analogia, uma ciência comparativa com aquilo que as colunas da doutrina espírita nos esclarece hoje, porque não podemos dizer que não temos conhecimento. E se nós dissermos que não temos o conhecimento, que nós não sabíamos, que nós não sabemos, isso não nos eximirá das nossas culpas, porque temos obrigação de esclarecermos. Temos obrigações de procurarmos o esclarecimento. Não podemos mais nos encontrarmos num estágio de omissão, mas sim de acreditarmos, de nos enchermos de boa vontade e de esperanças, para que tenhamos condições de compreendermos Jesus
mais do que compreendemos hoje. Então, algum irmão poderia dizer: ora, aquilo que nós compreendemos de Jesus é aquilo que nos permite o nosso estágio evolutivo. É verdade? Mas se nós pudéssemos adiantarmos esse processo, se nós pudéssemos ganhar uns 10% a mais em cada reencarnação, no final de 10 reencarnações, nós ganharíamos uma, no conhecimento e no entendimento. A nossa busca, embora não seja obsessiva, se faz necessário que não esmoreçamos, que não sejamos omissos em relação a tudo isso. Porque tenho certeza absoluta que Jesus, o nosso Divino Mestre e Senhor, deseja que nós o conheçamos melhor. Até podemos dizer que tudo quanto aquilo que Jesus viveu na Palestina, nós teremos conhecimento num futuro não muito distante. Quem já assistiu o filme Paixão de Cristo? Muitas vezes. Imagine você as primeiras gravações. Assisti junto com o filme do Roy Horner. Então, imaginemos as primeiras gravações. E vejamos hoje a maneira como Mel Gibson nos mostra Jesus. Vejamos. Se nós quisermos ter uma ideia do martírio pelo qual passou Jesus, não somente os historiadores escreveram sobre isso, como nós temos também os filmes. Mas também nós compreendemos que estes filmes, se não ficarem conservados em lugares apropriados, também eles se deteriorarão. Compreendem? Mas a vida de Jesus conosco no plano físico não vai desaparecer. Nunca. Porque chegará um momento em que Jesus nos permitirá observarmos numa tela de 100mm, cinemascope colorido, e nós observarmos a sua vida e a sua trajetória. Nós não só veremos Jesus passando novamente pelas estradas, como eu cito sempre, pedregosas e poeirentas da Palestina, com aquele sol escaldante, mas veremos também a poeira levantando. Nós sentiremos aquele calor pelo qual ele passou, porque tudo isso está gravado num sistema universalizado que os nossos equipamentos ainda não nos permitem esse avanço, mas que está gravado a vida de Jesus desde quando estava sendo elaborada no mundo invisível até o momento em que ele viu a luz através da matéria física lá em Belém, mas como também o seu flagelo, o seu conhecimento, os profetas sendo distribuídos em todas as partes do globo, para que pudessem anunciar-lhes a sua vinda. É bem verdade que os nossos conhecimentos não nos permitem um esclarecimento mais amplo sobre de como que é essa gravação. Mas quando nós falamos da velocidade da luz, nós pensamos em 300 mil km por segundo. E quando nós falamos na velocidade do pensamento, que é mais rápido que a velocidade da luz, onde viaja o pensamento? No éter. Essa substância que o pensamento entra nela aí como se fosse um tobogã. Ou seja, o nosso pensamento é, não sei dizer quantas vezes, mas é muitas vezes mais veloz do que a velocidade da luz. Então, vamos supor que eu estivesse
fazendo uma viagem para o Sol. 150 milhões de quilômetros. 8 minutos viajando na velocidade da luz. Já cheguei. Porque onde está o pensamento, está o espírito. Já cheguei, não deu 8 minutos. Então, por esse motivo, Pensamento é um pouquinho mais rápido. dispararam. E aos poucos nós vamos buscando esses mistérios. E esses mistérios aos poucos nos são revelados. E essa fascinação que nós sentimos pelo tema jamais nos deixará. Aquilo que nos fascina Jesus jamais deixará o nosso ser. Por isso, se faz necessário que a nossa busca também prossiga, para que a nossa busca avance na expectativa de encontrarmos aquilo que nós temos hoje como mistério, que nos será revelado amanhã. Aquilo que nos fascina hoje continuará nos fascinando, mas compreendendo que nós avançamos e adentramos por dentro desse campo. E então Jesus nos permitirá o esclarecimento. Da mesma forma que também permitirá que seres, irmãos de outras galáxias, de outros planetas, trarão até nós um grande progresso tecnológico. E que até agora nós não tivemos acesso a esse progresso. Vocês imaginam por quê? Não estamos moralmente preparados para adquirirmos esses conhecimentos. Porque nós pensamos ainda em produzirmos um artefato que destruirá o nosso irmão num outro continente. Nós percebemos assim que dessa maneira nós estaremos agredindo esses irmãos. Boa noite, sou Mário. Tudo bom com você? De São Paulo. Opa! Nos permitirá assim, de alguma maneira, um conhecimento para que nós fizéssemos uma destruição em massa? Dizem que os americanos, quando tiveram contato com você, Ivone, que quando os americanos tiveram contato com seres de outros planetas, eles guardaram aquele segredo. Foi-lhes oferecida uma tecnologia para que eles pudessem visitar outros planetas. Mas eles não aceitaram, porque eles queriam conhecer outros planetas através do foguete, que ao mesmo tempo que o levaria ao espaço, também era uma arma, intimidando os seus irmãos de outros continentes e de outros países. Abriram mão dessa tecnologia que traria um progresso muito grande para a humanidade, pensando pura e simplesmente numa expansão belicista, imperialista, ampliando os domínios do seu território. Então, no momento adequado, será nos permitido termos acesso a esses filmes da vida de Jesus, mas na íntegra, sem cortes, sem censura. Deixa eu fazer um comentário. Mas, assim, não é recente, mas há um tempo atrás acharam mais evangelhos, né? Escondidos em potes no meio do deserto. Lá em Corã. Então, quem sabe não existem mais, né? Possivelmente. Os pesquisadores ainda estão pesquisando. Quem sabe não se acha Possivelmente. mais. E tem mais história escondida também. Os arqueólogos estão numa busca constante em relação a isso. E tudo isso, de uma certa forma, traz para nós um fascínio muito grande, porque nós gostaríamos de conhecermos mais. Mesmo que nos fosse permitido e nós compreendêssemos que aquilo não mudaria em nada para nós. Porque quando, às vezes, alguém nos passa um vídeo do WhatsApp, até interessante, nós olhamos assim,
Quando ele começa a passar, nós deletamos já, não quero mais ver. Então, poderia acontecer de termos essas oportunidades, de vermos Jesus na Palestina, andando, transitando, naquele sol escaldante, naquele solo empoeirado, e não darmos também o valor. Mas, evidentemente, que quando acontecer esse estágio, nós teremos amadurecido espiritualmente, e nós assistiremos na íntegra. Por que você diz isso? Porque, me perdoe, mas quando eu pego alguma coisa sobre o Chico para ler, eu só paro quando é de capa a capa. Se eu não tenho tempo para ler por completo, eu nem começo. Para não perder o sentido, não perder aquela sequência. E é bem verdade que todos nós poderemos buscarmos esses conhecimentos através, que estão gravados no éter, para o nosso conhecimento, mas haverá uma seleção de quem quer conhecer verdadeiramente para auxiliar o seu semelhante, ou daquele que quer conhecer apenas para se envaidecer e se tornar prepotente. Haverá uma seleção. Ora, quando existe alguma solenidade, vamos supor, no Palácio do Estado, lá no Anhembi, Morumbi, lá no Morumbi, no Palácio dos Bandeirantes, dá-se a impressão que o convite é para todos. Não é. Todos serão selecionados. E quando nós estivermos achando que nós queremos sabermos sobre Jesus com sinceridade, haverá um aparelho que medirá realmente as nossas verdadeiras intenções. E somente aqueles que tiverem justificativas extremamente justas terão acesso a esses conhecimentos. Qualquer coisa, se não tiver fé, pode esquecer. Pode. Carta marcada. Hã? Carta marcada. Sai. Então, irmãos, sabendo do que tudo quanto nós estamos dizendo possa ser verdade, tenhamos o bom senso de procurarmos ampliar esses conhecimentos, melhorarmos-nos moralmente, para que a providência divina um dia permita-nos conhecermos verdadeiramente o que nós estamos citando agora. Somente os corações sinceros e verdadeiros poderão ter acesso a tanta maravilha, a tanta beleza, mesmo sabendo que nós encontramos uma dificuldade muito grande de melhorarmos a nós mesmos. A nossa luta com os nossos sentimentos espúrios, de uma certa maneira, é um obstáculo nesta nossa caminhada. Precisamos urgentemente sairmos das teorias para essa prática. Mas se nós voltarmos nos essênios, nós compreenderemos que João Batista foi um deles. Naqueles momentos em que se encontrava no deserto, vestido com uma túnica, uma sunga lá, tal qual era vestido Elias, ele fazia parte da comunidade dos essênios. Ele estava se preparando espiritualmente para assumir os compromissos que assumiu. Porque não havia uma profecia de que ele viria antes e o mestre viria depois? Embora seja uma diferença de poucos meses, mas realmente João Batista foi o precursor
dando forças extras para que Jesus pudesse, de alguma maneira, assumir com coragem e determinação o ministério que assumiu de uma maneira extremamente elevada. Porque em nenhum momento, quando nós citamos Jesus, em nenhum momento nos vem à mente alguma coisa que pudesse deformar, deteriorar a sua imagem perante nós. A bem da verdade também é que existem muitos historiadores deturpando aquilo que Jesus realmente representa ou representou para nós. E se todas essas pessoas que chegaram antes do Cristo, assumindo posições estratégicas na divulgação dos seus ensinamentos no globo terrestre, também todas essas pessoas que vieram disseminar essas ideias diferenciadas na transformação dos sentimentos dos povos da época, nós compreendemos que todos eles eram enviados do Mestre. Aqui estiveram por aquele que havia determinado a sua presença, por aqueles que haviam profetizado a sua presença, a sua chegada. Mas deturparam tantas coisas naquela época que trouxe-nos as consequências que nós conhecemos. Mas como se não bastasse, passaram-se 2000 anos e existem alguns historiadores, na expectativa de aumentarem os seus lucros, fazerem com que suas contas bancárias se tornem mais vultosas, continua de uma certa forma deteriorando a imagem de aquilo que Jesus fez para nós. Mas pela consciência que nós já adquirimos, nós compreendemos que esses irmãos se encontram equivocados naquilo que eles dizem, falam, escrevem, ou os filmes que elaboram, utilizando a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, e que um tema de muito mistério, de muita confusão, mas sempre colocando o Jesus humano numa condição inferiorizada de ser humano, mas não na condição elevada que ele merece. Que só por ser modelo e guia da humanidade terrestre, não teria mais necessidade de ser modelo e guia de outras humanidades na nossa galáxia ou em outro sistema solar. Não haveria necessidade para isso. Mas as pessoas pensando em arrecadarem mais, as pessoas pensando no sucesso, fazem, escreverem e documentarem algumas coisas profanas a respeito de quem não pode ser profanado e não deve ser profanado. Por isso, bondosos irmãos, nós conclamamos os irmãos aqui presentes a buscarem o conhecimento. E quando nós estivermos falando sobre Jesus, que os irmãos possam acrescentar alguma coisa naquilo que nós estejamos falando. Evidentemente que nós precisamos de verdades, documentos. Porque vai falar sem documento? Eu mostro minhas fontes para todos que desejarem. E todos podem avaliar as minhas fontes. Mas sabe o que eu acho, Maria? Eu acho que Deus Ele vai dando os instrumentos para as pessoas que querem ajudar a humanidade, Ele vai dando os instrumentos. Assim, é o fato dos cientistas, por exemplo. Ele vai dando o conhecimento, a perseverança dele de pesquisar. Eles já estão no remédio de AIDS, já estão no caminho já da cura, de câncer, de um monte de penicilina que a gente não imagina. Ninguém imaginava que isso ia acontecer na humanidade e aos primórdios, né? Hoje, assim, tem tudo isso. Então, eu acho que, assim, que Deus
Ele fala Sim. assim, ó, você vai fazer aquilo, eu vou te dar os meios de você conseguir. Na hora certa, Desde que essa pessoa ela tenha boa vontade, ela tenha vontade de fazer. na hora vontade de certa, ajudar. a providência divina vai nos instruindo e nos revelando aquilo que nós chamamos de mistérios. Aos poucos, os nossos conhecimentos vão se ampliando à medida que nós evoluímos. Ou seja, que estejamos preparados para recebermos algumas verdades que há 30, 40, 50 anos atrás chocariam as pessoas. Um cineasta americano simulou numa emissora de rádio nos Estados Unidos a chegada de discos voadores nos Estados Unidos. Alguém se matou pensando que aquilo fosse verdade. E hoje, quando você vai no YouTube, que você olha lá uma relação de 10 assuntos diferentes, fora aquele que você está buscando, sempre aparece um sobre extraterrestre. Então também compreendemos que a humanidade está sendo preparada para receber os irmãos de outras casas. E quem diz que já não tem milhões de extraterrestres, né? Informações de fontes fidedignas do ex-ministro da Defesa canadense, Paul Hiller, que já citei aqui em algumas ocasiões. Ele diz que os americanos convivem com 4 raças diferentes de extraterrestres há mais de 50 anos. Não é nem bem extraterrestres, é os outros mundos, né? E a pessoa tem a visão. Mas todo que não é da Terra é extra. Ah, Agora tem sim. uma coisa, né? Mas Te se falo, fala. como no meio do deserto aquele foi feita aquelas pirâmides, foi daqui desse planeta, não tem jeito. Só desculpa, mas não tem como. Existem muitos mistérios. E todos esses mistérios aos poucos nos serão revelados. A providência divina oferece-nos as oportunidades. Que saibamos aproveitá-las em nosso benefício e em benefício do nosso semelhante. Para que tenhamos todos juntos a felicidade de nos melhorarmos mutuamente. Porque a Terra só será um planeta feliz, não é com 15, 20 pessoas felizes, mas sim com toda a humanidade feliz. E nós buscaremos isso. Tem outra, né? Tem outra. Crianças com 3 anos, com QI, de tal altura, esses espíritos São os E outros? espíritos. Já são modificados. já são. Estão renascendo os bons agora. Estão renascendo os bons. Deram oportunidade para os menos bons, agora chegou a vez dos bons. Olha, porque esses seres só vão para os Estados Unidos, não só para um para cá, ou para um. Não, Mas, ô Ivan, Ivan, você está injusto, ó, porque Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Não, tudo bem, Ei, mas mano. eu sei, mas. Mas meu reino. Mas lá você falou 4, mas já vem de balde. Eles estavam embora para lá com 2, 3 anos. Por que eles foram para lá? Porque já tinha um avanço tecnológico diferenciado do nosso. Verdade, eles estão 50 anos. Então, irmãos, Olha Por como exemplo, é um outro mundo, uma superior. Mais nível conta superior. vamos então levar os nossos pensamentos, encerrando as nossas singelas palavras, agradecendo a Jesus, o nosso Divino Mestre e Senhor, pela presença amiga e amorável com todos nós, permitindo-nos a busca e as condições de melhorarmos, a fim de seguirmos o caminho do bem, do amor, da fraternidade, tornando-nos, Senhor, melhor a cada dia que passa, que os nossos esforços sejam recebidos pela espiritualidade e que nós sejamos inspirados por esses benfeitores para assim sentirmos essa mudança em nós mesmos. E é em nome do Divino Mestre Jesus, dos irmãos das esferas mais elevadas que comungam da vontade do pensamento do Mestre, que nós elevamos os nossos pensamentos, que nós abrimos nossos corações e dizemos confiança.
Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair nos entregas tentações, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus. Então não nos esqueçamos